O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e interrompeu a análise da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. O julgamento pode ficar suspenso por até 90 dias. Antes do pedido de vista, que na prática dá mais tempo para a avaliação do caso, outros 4 ministros do STF já tinham seguido o entendimento do relator, ministro Cristiano Zanin, e votado para manter suspensa a desoneração. Por mais que a discussão siga paralisada, os magistrados ainda podem pedir destaque, o que levaria o julgamento para o plenário físico da Suprema Corte. O ministro Fux, que é um ministro experiente, o faz porque ele sabe que o tema discutido pelo Supremo Tribunal Federal é objeto de uma calorosa briga entre o Poder Executivo e a presidência do Senado Federal. Então, ele põe a bola no chão, vou usar um termo popular aqui, para que as duas partes busquem um consenso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta sexta-feira que o governo não tem buscado o caminho do diálogo. Isso porque, no ano passado, o projeto de lei que prorroga a desoneração até 2027 foi aprovado no Congresso Nacional. O texto foi vetado pelo presidente Lula e os parlamentares derrubaram o veto, sendo surpreendidos pela judicialização do tema. Para Pacheco, o executivo já aumentou a arrecadação este ano com a ajuda de deputados e senadores, mas não quer diminuir os gastos. 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Não teria problema nenhum de vincular qualquer tipo de receita dessa natureza para poder socorrer os municípios do Brasil. E certamente isso vai acontecer, porque nós, evidentemente, não vamos desistir de defender os municípios do Brasil, de defender os setores da economia. A liminar concedida nesta semana pelo ministro Zanin atende ao pedido do governo federal. O presidente Lula e o advogado-geral da União, Jorge Messias, assinaram a ação solicitando que o STF suspendesse a desoneração. A alegação é de que a medida desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos bastidores, deputados e senadores avaliam que o governo está se contradizendo. Isso porque, se de um lado o presidente Lula tem feito discursos para que os ministros melhorem a articulação política com os parlamentares, de outro, o próprio presidente aciona o Supremo, desconsiderando o texto aprovado por ampla maioria no Congresso. É um governo que não respeita a decisão por ampla maioria da Câmara e do Senado. É que não respeita a decisão da derrubada de um veto. É um governo que se afunda cada vez mais e que está criando uma enorme insegurança jurídica no nosso país. O governo agora, não se conformando com aquilo que ele mesmo apoiou, recorre ao judiciário e obtém uma medida liminar para deitar, para jogar fora, em pleno tapetão, contrariando aquilo que ele fez. Além de um desrespeito com o Congresso Nacional, é também um desrespeito com todos os setores da economia afetados, porque gera enorme insegurança jurídica e problemas para quem trabalha e para quem empreende. Rodrigo Pacheco já recorreu da decisão de Zanin, pedindo que a liminar seja revogada, e afirmou que a desoneração que foi implementada em 2011 não fere a Constituição. O recurso classifica a decisão como nula, porque viola o devido processo legal e o princípio da independência e harmonia entre os poderes, já que a assimetria constitucional exige que uma norma aprovada pelo colegiado das duas casas do Congresso Nacional somente tenha sua eficácia suspensa pela maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Também no documento, os advogados do Senado alegam que o projeto que trata da desoneração já previa um impacto orçamentário de cerca de 9 bilhões de reais, de modo que todos os parlamentares, ao votarem, estavam plenamente informados acerca do impacto da medida.
A desoneração da folha de pagamentos permite que os 17 setores beneficiados paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial. Assim, as empresas alegam que podem empregar mais. Sem a desoneração, o receio é de que haja demissões em massa em todo o país. As projeções são de 873 mil empregos que deixarão de ser gerados. Ou seja, é efetivamente uma iniciativa na contramão do que o Brasil precisa. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, divulgou nota em que afirma que o fim da desoneração compromete a competitividade e ameaça empregos. Para a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a decisão do STF prejudica o ambiente econômico do país. Temos um conjunto enorme de situações que vão sendo prejudicadas e aquilo que o Brasil mais precisa, que é fortalecer o espírito empreendedor, aumentar o investimento, fica afetado por situações como essa. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota hoje, respondendo ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse numa entrevista que o Congresso também precisa ter responsabilidade fiscal. Pacheco afirmou que o progresso se assenta na geração de riquezas, oportunidades e empregos, e não na oneração do empresariado. E que uma coisa é ter responsabilidade fiscal, outra, bem diferente, é exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil.